nunca tantos deveram tanto para tão poucos. E eu fico imaginando esse assunto aqui da aquacultura, da piscicultura, do pescado, os pioneiros há 10, 20 anos atrás. E fico imaginando esta cena aqui, desta tenda, quando for mostrada para as pessoas em 2032. E eles olharem há 10 anos atrás, isto aqui. E aí nós vamos ver lá em 2032, quando o consumo per capita do peixe vai multiplicar por 3, quando as exportações brasileiras serão multiplicadas por 10, e quando o peixe se tornará a proteína mais consumida no planeta Terra. E olharmos esta tenda, passa o trem aqui apitando do lado, e pensarmos, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. E a outra frase da minha vida é porque tudo deu certo. Então, quando estamos aqui reunidos hoje, nesta cerimônia, 11 apresentações extraordinárias, neste local onde está presente a ciência, a tecnologia, estão presentes produtores, cooperativas, esse setor da proteína em crescimento, nós pensamos, por que tudo deu certo? Porque se chegamos aqui agora é porque fizemos as coisas certas. E quando olharmos para 2032 e chegarmos à multiplicação por 3 vezes do consumo per capita do peixe e a 10 vezes mais a exportação, nós vamos pensar por que tudo deu certo. E essa frase, a primeira foi de Winston Churchill na Segunda Guerra. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. E esta segunda frase é de uma pessoa com quem eu tive a felicidade de trabalhar aos 24 anos de idade. Sunji Nishimura, fundador da Máquinas Agrícolas Jato de Pompeia. De 24 anos até 29 anos de idade, este homem foi o meu mentor. Ele faleceu há cerca de uns 10 anos atrás, na cidade de Pompeia, na Santa Casa de Pompeia. E a última frase que este homem disse, chamando os filhos, e o Jiro Nishimura me contou, foi: filhos, por que tudo deu certo? Por que tudo deu certo é a frase que deve nos envolver aqui a todos. Porque se aqui estamos, é porque tudo deu certo. E nós chegaremos lá, nesta visão de futuro desse setor fantástico que é a proteína gerada na piscicultura, porque tudo deu certo. Trabalhei na Agroceres. Lancei no Brasil a suinocultura industrial, da Agroceres PIC, 1980. Na Agroceres lancei no Brasil a avicultura industrial com a Ross Poultry Breeders. E pude assistir, ao longo dos anos 80, chegando à metade dos anos 90, a explosão imensa da proteína do frango e o crescimento espetacular da suinocultura brasileira. Em 1980, ninguém queria um suíno híbrido da Agroceres PIC. Em 1985, ninguém queria uma galinha que desse rendimento no abate do frigorífico. E tudo isto deu certo por quê? Porque trabalhávamos com a visão inexorável do futuro. A visão inexorável do futuro é, naquela época, que o frango se tornaria na proteína mais consumida do planeta, porque ela seria estupidamente produtiva, conversão espetacular e mais, liberaria as donas de casa daquele trabalho insano de irem nas avícolas todo domingo comprar um frango, mandar matar e fazer o frango com macarrão na reunião da família.
o frango se transformou na comida de todos os dias. A suinocultura, em que o consumo per capita brasileiro avança, graças ao trabalho da ABCS, eu acho que a Lívia estará aqui hoje, no fim do dia, mostrando as experiências da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, avançou nos últimos 10 anos de 11, 12 quilos per capita para 18, num trabalho fantástico que eles estão fazendo junto ao consumidor. Portanto, por que tudo deu certo? Antigamente levava 20 anos, 30 anos. Hoje, amigas e amigos, a evolução não perde mais tempo. Não temos mais 10, 15 ou 20 anos para esperar pelo óbvio. Então, Nishimura, Antônio Secundino de São José, aqui tem gente da Embrapa. A Embrapa foi criada por outro homem maravilhoso, um desses a quem tanto devemos, Cirne Lima, em 1970, fazendo o plano da Embrapa, mostrando o plano da Embrapa ao presidente Médici, e numa conversa espetacular que eu tive com Cirne Lima, já tem uns 5, 6 anos, ele me contou: Tejon, estava difícil aprovar o plano. Eu perguntei: por que, Cirne? Porque era muito caro. E eu mostrava o orçamento para o presidente da época, ele dizia: corta, está muito caro. E o presidente da época, o presidente Médici, perguntou para ele: por que você quer mandar 1000 brasileiros estudar pelo mundo? Isso encarece o plano da Embrapa. E aí é onde é o brilho de seres humanos. Por isso, Winston Churchill: nunca devemos tanto a tão poucos. Cirne Lima disse: presidente, tenho que mandar 1000. Mas por quê? 500 não vão voltar. 250 vai voltar mais ou menos. 250 volta bom. Dos 250 bom, eu vou tirar uns 30, 50 ótimos, e eles vão pagar a conta de toda a Embrapa. Portanto, o evento e o momento que vivemos aqui, ele é extraordinário, porque significa uma visão concreta e espetacular daquilo que já existe e que já é real. Quando o Bartz começou o plantio direto lá nos Campos Gerais de Paraná, falavam: tu é um alemão louco. Ninguém achava que plantio direto fosse dar em alguma coisa. Então o que eu quero ressaltar a vocês é que em 2032, na reunião que ocorrerá aqui, provavelmente com prédios construídos espetaculares, provavelmente com uma tecnologia de multiverso para fazer as apresentações, nós vamos nos lembrar: nunca tantos deveram tanto a tão poucos, e o que estamos fazendo em 2022 é a certeza de que tudo vai dar certo. Porque este evento aqui é um evento que todo brasileiro deveria ver. Ontem me ligou um amigo, dizendo: Tejon, você me ajuda a ir embora do Brasil? Eu quero ir para Portugal. Eu falei: por quê? Porque eu estou desanimado com o Brasil. Eu falei: mas cara, Portugal é legal, bacana, um país querido, mas o Brasil é muito maior. E o Brasil está cheio de coisas maravilhosas acontecendo a todo tempo. Mas onde? Ele deveria ter vindo aqui. Com certeza, se viesse aqui, ia ver esta coisa fantástica deste Brasil, que em todo cantinho ele tem algo que está no meu último livro, O Poder do Incômodo, onde eu digo: o mundo é imperfeito. E quando você enxerga uma imperfeição, você é incomodado. Se você foi incomodado pela imperfeição, a vida é a coisa mais feliz do mundo, porque você vai trabalhar no aperfeiçoamento das imperfeições. Então, Brasil, país fantástico, São José do Rio Preto, evento maravilhoso. Steve Jobs falou: consumidor não tem tempo para saber o que quer. Portanto, nós não existimos para fazer o que as pessoas querem. Nós existimos para fazer aquilo que as pessoas precisam, mas não sabem que querem ainda. Isto é a pesquisa, isto é a ciência, isto é este processo aqui de coordenação de cadeia. E isto é o fundamento maior de marketing. Não tem nada que tem no mundo que foi pedido por consumidor algum. Na minha experiência,
Ninguém queria semente híbrida de milho. Ninguém queria Agroceres Peak. Ninguém queria Agroceres Ross Poultry Breeders. Ninguém queria plantio direto. Ninguém queria nada. Isso tudo foi inventado, criado e vendido, e depois se transforma num mercado com demanda. Coisa linda do mundo. 10 bilhões de pessoas em 2057. Aí surge um negócio que eu fiquei vendo e descobri há uns 5 anos atrás. Pessoal, tilápia, o frango da água. O frango aquático me remontou às minhas experiências da avicultura, através da tecnologia, da genética, da inovação, uma revolução na produtividade. Com a genética, a tecnologia, a inovação, um setor industrial. Com o setor industrial, um setor de comércio. E uma coisa fascinante que está faltando no frango, a assadeirinha, aquela assadeira que invadiu o país em tudo que era favela e comunidade. Você tinha uma carcaça de frango girando, baratinha, cheirosa, gostosa, e que os cães ficavam loucos para pegar. A assadeira de frango no Brasil, uma revolução na distribuição. E eu fico pedindo, pessoal, temos que criar uma assadeirinha do peixe. Tem que ter em todo canto deste país, em tudo que é comunidade, porque o peixe tem que ser popular, tem que ser das camadas mais pobres da população, como o frango invadiu. Então, tilápia é o frango d'água, e os dados ficam mostrando que o farmed fish, o peixe feito nas fazendas, começa a superar a produção mundial, por exemplo, de carne como de bife. Aí eu fiquei vendo outro dado interessante. O peixe é o mais consumido no planeta já. Eu falei, mas como? Não aparece nos dados? Não. Oficialmente não aparece. Porém, quando você olha toda a África, toda a Ásia, todos os lugares da população pobre do planeta Terra, 4 bilhões de seres humanos pobres do planeta Terra, eles se servem da coisa mais natural do mundo, pescam. Pescam nos rios, pescam nos riachos, pescam nos mares e comem peixe. Aí é interessante, não é? Cristo multiplicou peixes. Apóstolos eram pescadores. Interessante. Peixe, a carne que já é a mais consumida no planeta Terra, não aparece ainda nas informações oficiais. Mas lá está ela instalada. Então eu dei um mergulho aqui, lá em Bonito, quando fiz lá uma visita. Fui nadar ao lado dos peixes. E o meu querido amigo, o Nakata, não sei se ele está por aí, ele me abastece com informações geniais aqui do Peixe BR, e mandou informações incríveis. Olha, em 2021 exportamos 21 milhões de dólares, cresceu 78% versus 2020. Em tonelagem, cresceu 49%, foram 10 milhões de toneladas. Filés congelados, cresceu 573%. A tilápia, representando 88% das exportações, Estados Unidos compra 64% disso. E a China, apenas 8%. A China vai ter que parar com a pesca ilegal. Imagina este cliente chinês, o cliente asiático, nesta coisa fantástica aqui da piscicultura brasileira. Vai se transformar, como se transformou nas demais proteínas, num cliente simplesmente gigantesco. Déficit da nossa balança com relação à piscicultura, 707 milhões de dólares. Portanto, nós deveremos efetivamente nos próximos 10 anos crescer, superar. Por quê? Porque vocês estão fazendo aquilo que é certo. Eu agradeço a Fibro por ter me convidado para vir aqui. Estão aqui com stand lançando tecnologias como aditivos nutricionais naturais. A palavra natural, a palavra natural. Pessoal, a grande guerra do mundo é a guerra das percepções. O que eu vejo, o que você vê. E o que eu percebo é a realidade. Para um, aquilo é 9, para o outro, aquilo é 6. Portanto, alinhamento, governança das percepções é um fator fundamental sob o ponto de vista do agronegócio.
Ney Bittencourt de Araújo foi o homem que trouxe para o Brasil o conceito de agribusiness, que estudamos em Harvard, e conceito de agribusiness transformado em agronegócio significa coordenação de cadeia produtiva. Necessariamente o que a gente está vendo aqui neste AquiShow, antes da porteira das fazendas, ciência e tecnologia aqui à disposição. Genética na piscicultura. Eu não sabia que estava tão avançado o caminho da genética no negócio dos peixes. E é fantástico quando você tem a genética, por quê? Porque os animais ficam padronizados e você não vai ter desvios de resultado por uma desarmonia na configuração do seu plantel, como acontece na ave e no suíno. Interessantíssimo. E com isso vem todo um padrão tecnológico. Agronegócio significa o dentro da porteira, que são os produtores, as produtoras, cada vez mais as mulheres, como temos o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, mulheres se revelando cada vez mais extraordinárias gestoras. E vem o depois da porteira, que é a agroindústria, o processamento, frigoríficos, o abate, a chegada aos supermercados. Isto forma a grande cadeia do sistema do agronegócio. E é necessário que a gente consiga e a gente possa trazer todos esses elos que no Brasil representam 2 trilhões e 400 bilhões de reais, o montante geral do agribusiness do Brasil. Mas observem, é uma cadeia. Fora de uma visão de cadeia produtiva, nós não seguimos com êxito. E sempre onde o Brasil se transformou nos 10, 12 maiores produtores do agronegócio do planeta Terra, vocês vão encontrar necessariamente uma coordenação que é mais bem feita em algumas cadeias, menos bem feita em outras cadeias, porém, vocês vão encontrar uma coordenação de cadeias produtivas, de gente que chega ao consumidor final, associando com o desenvolvimento científico e tecnológico do antes da porteira. Não temos mais tempo. Numa reunião com 200 executivos na Europa, eu dou aula na França, dou aula num MBA lá em Nantes, todos os anos. E nos encontramos com a juventude do mundo inteiro. E fizemos uma reunião com 200 executivos lá, há 3 anos atrás, antes da pandemia, e perguntamos para eles quais são as novas demandas para liderar num mundo de mudanças. O complexo tem que ser transformado em simples. A complexidade tem que ser transformada em simplicidade. Eu não entendo bem com o que está dentro do meu celular, mas eu tenho que saber usar. Steve Jobs, em toda a palestra dele, dizia, é fácil, é simples, é fácil, é simples. Então, cientistas e técnicos, por favor, ao apresentarem seus conhecimentos aos produtores e produtoras, não compliquem. É fácil, é simples, é fácil, é simples. O complexo transformado em simples. Empreendedorismo é o que movimentou o Brasil. Tudo o que vocês foram ver e puderem ver do progresso que o Brasil obteve, vocês vão encontrar meia dúzia de empreendedores. Vocês vão encontrar meia dúzia de cooperativas. Vocês vão encontrar o que tantos devem para tão poucos. Em todas as cadeias produtivas. Vocês vão ver empreendedores e vocês vão ver empreendedores no sistema das cooperativas. Sustentabilidade, não dá mais para ficar fora disso, esquece de brigar com esse assunto. Tem gente que ainda acha que isso aí é invenção. Isso é uma oportunidade desgraçada. E ela agora, com digitalização, você passa a ver nano detalhes que você não via antes. Competitividade fora da caixa tem que ser criativo, criatividade. O global vira local, o local vira global. O que acontece com uma garrafa de uma Coca-Cola em qualquer pequena cidade do planeta afeta a Coca-Cola no mundo. O que acontece com uma visão estratégica da ciência, da tecnologia, na matriz de qualquer companhia de ciência que aqui está conosco, impacta qualquer localidade do mundo. Portanto, o mundo vira local, o local vira mundo. E isto que nasce aqui fortemente hoje,
neste encontro de São José do Rio Preto, com as premiações, é um exemplo de impacto espetacular que repercute no mundo inteiro. E aqui tem gente de vários países, e também agradeço ao Itamar por sempre mencionar a importância da mídia, a importância da imprensa nisto. Comunicação é imediata, liderança é transparência, nós não temos mais tempo para perder com fugas ao que é transparente. As empresas aqui presentes se transformam em empresas educadoras, ao lado da CAT, ao lado dos órgãos oficiais da Emater, ao lado da ciência, ao lado dos órgãos de governo e dos órgãos da academia brasileira. As empresas se transformam em educadoras. E como as empresas no Brasil, ao longo dos últimos 40 anos, têm sido importantíssimas na educação das produtoras e dos produtores brasileiros. Valores e missão. Qual é o sentido pelo qual vale a pena eu trabalhar? Quando olhamos o Brasil, país tropical, nascido de imigrantes pobres. Quem aqui teve bisavô rico? Brasileiros que estão aqui, todos, avô, bisavô, tataravô, pobre, fugindo de guerra, de fome, vieram para cá enfrentando as piores dificuldades. E aqui nós criamos este paraíso tropical. Tem defeito, tem defeito. Tem imperfeição? Tem imperfeição. Graças a Deus tem imperfeição. E se nós olharmos, como estamos olhando aqui, o aperfeiçoamento dessas imperfeições, este país tem uma missão simplesmente espetacular no planeta. Nós somos, de fato, o único lugar no mundo que pode assumir como uma potência agroalimentar, agroambiental e da paz. Porque um lugar que reuniu todas as raças, todos os credos, é um país que não vive de guerra. Pelo contrário. Valores e missão, inovação disruptiva, é o que nós estamos vendo aqui nesses instantes. Inovações. O aspecto fantástico que os executivos me disseram lá na França. Tejon, presta atenção naquilo que as pessoas ignoram. Presta atenção no que o cliente ignora. Presta atenção no que o produtor ignora. Porque o que ele ignora, o que o consumidor ignora, é o maior potencial de riquezas para tudo que nós vamos fazer doravante. E todos disseram o seguinte: se tivesse que escolher uma mudança das mais significativas nos últimos 40 anos, é velocidade. Nós não temos mais 40 anos para perder, nós não temos mais 20 anos para ficar achando se plantio direto funciona ou não, se uma genética vai dar certo. Nós não temos mais esse tempo. Nós temos que ter muita velocidade, e velocidade é o nome desse nosso show. Aí eu encontro tilápia, o frango d'água, e gente mexendo com genética, gente mexendo com genômica. Fantástico. Imagine o que vai significar isto. Eu estava tendo ali uma pequena aula rápida ali com um querido amigo do Senargem, geneticista, me falando rapidamente o que significa um melhoramento genético nesse campo do peixe. Extraordinário. E pequeno, né? Então é diferente do porco, que você ainda pega, é maior. É pequenininho, ou seja, um trabalho incrível. Mas está sendo feito. E ao fazer, ele vai permitir essa revolução. Agora, o ponto da vida é esse, pessoal. Você pode fazer certas as coisas, mas não significa que está fazendo as coisas certas. Portanto, nós passamos a ter a nova alimentação, uma transição na alimentação, e essa transição significa que o agronegócio, a atividade que nos envolve, é uma montadora agrotecnológica de sustentabilidade intensiva numa colcha de segmentos, nichos e percepções de sentido de vida. A alimentação, como diz o professor Ray Goldberg, da Universidade de Harvard, criador do conceito de agribusiness, com 94 anos de idade, ele me disse: Tejon, o sinônimo de agronegócio é saúde. Nós estamos no negócio da saúde. Então, esta nova alimentação é uma montadora agrotecnológica de sustentabilidade intensiva numa colcha de muitos segmentos, nichos e percepções de sentidos de vida. Este é o caminho que nos leva daqui para frente no mundo. Suprimentos, como para fazer um jato. Você tem que ter suprimentos de todos os cantos do mundo. Quando falamos
da nossa atividade, o novo produtor, a nova produtora, é um mutante. Muda a cada segundo, porque é impactado pela mudança da ciência a cada segundo e pela mudança das percepções dos consumidores finais. Hoje, para ser um bom produtor, uma boa produtora, você tem que entender de genética, de administração, de meteorologia, de logística, de sistemas, tecnologia, gestão das águas. Fundamental na visão de gestão de microbiomas, como o Alisson Paulinelli sempre insiste de uma maneira brilhante. Legislação, antropologia, porque você tem que aprender a se relacionar com as comunidades em volta de você. Sustentabilidade, nanotecnologia, tem que entender de tributação e como não, no nosso país complicado. Nutrição e conversão, entender de integração das cadeias, de liderança, de política, de economia, de saúde animal, tem que entender de sucessão, pessoas, vendas, marketing, comunicação, e você, além de tudo isso, você ainda tem que dar sorte. Ou seja, uma atividade impossível de ser feita por um ser humano só. Você precisa de uma cadeia de gestão, você precisa de sucessores, você precisa de gente num time. E integração efetiva de tudo aquilo que te antecede e do que vem depois de você, como é o sentido da cadeia produtiva do agronegócio. População do mundo, eles querem tudo natural. Natural is the name. Natural. Natural é o nome. Num levantamento do que é mais solicitado no mundo inteiro com relação às mudanças, do ponto de vista comparativo, as tendências com relação às perspectivas e exigências dos mercados consumidores, sensorialidade e prazer para todos, saúde e bem-estar, sustentabilidade e ética nas relações. Os consumidores querem prazer e saúde. Prazer e saúde. Quando você levanta nas redes sociais, as principais menções com relação ao alimento é comer saudável, comer saudável, comer saudável. E quando você vai ver na realidade, nós não comemos saudável. Quando você vai à realidade, nós temos uma distância muito grande entre o que é esse comer saudável desejado e o comer saudável da prática. Portanto, o que tem aí? Oportunidade gigantesca de potencial de educação, porque no fundo, vender é educar pessoas. As pessoas hoje desejam ter na sua cozinha uma fazenda, um lago, um rio, um oceano, uma represa, desejando que a cozinha se transformou no lugar mais nobre dos apartamentos. Incrível, não era antigamente, agora passou a ser. A cozinha, o kitchen, o lugar mais espetacular onde recebe as pessoas e onde principalmente os homens se metem a fazer comida. O mundo nos incomoda a todo instante. As mudanças, as transformações. E esta pesquisa eu realizei a pedido da Acrimate, Associação de Criadores do Mato Grosso, há 5 anos atrás na cidade de São Paulo. E eu pediria muito que Peixe BR, que vocês aqui do Mundo do Pescado, realizássemos uma nova pesquisa na mesma configuração para saber o que mudou nos últimos 5 anos com relação à percepção dos consumidores perante as carnes. E naquela pesquisa nós apresentávamos frases, várias frases, e as pessoas iam respondendo e nós íamos coletando ali os percentuais. Então, por exemplo, melhor para churrasco, carne vermelha na cabeça, 93%. Mas quando vocês vêm aqui para o fim, para o último item dessa pesquisa, a pergunta era, melhor para a saúde. Há 5 anos atrás, o cidadão da cidade de São Paulo colocava peixe, o melhor para a saúde. Quando você colocava aqui, melhor para idosos, peixe. Melhor para crianças, ótimo nível do peixe. Assuntos como carne fresca, uma percepção de que o peixe é mais fresco. Isso está instalado na cabeça das pessoas. E quando perguntávamos do frango, o mais barato, o melhor para consumir todo dia. E a carne vermelha aparece ali numa situação de boa para eventos. Então os alertas que eu sempre faço para o pessoal do boi, pessoal, cuidado, vocês deixaram de ser o bifinho de todo dia
e estão se transformando no churrasquinho do final de semana. Perde consumo per capita. E o peixe, em pesquisas que nós deveríamos fazer agora, provavelmente ainda vai aparecer como sendo uma carne também mais associada a momentos e a eventos. Então é nisso onde entra o trabalho da agroindústria, onde entra o trabalho do que eu sinto falta na área do peixe, que é uma marca. Marcas que comuniquem para o consumidor a educação. É para comer todo dia. É gostoso os pratos que você faz. E não esquecer, a assadeirinha para estar na padaria, a assadeirinha para estar lá no bar da comunidade, né, com o peixinho ali rolando e rodando, porque isso é simplesmente arrasador e foi no desenvolvimento do frango. Portanto, peixe está instalado na cabeça do consumidor? Saúde. Provavelmente hoje, numa pesquisa nova, eu creio que esse índice até cresça. Deve estar até maior do que era nessa que foi feita há 5 anos atrás. Então, isso aqui significa um mapa para gestão da cadeia produtiva do peixe. E imagine as oportunidades quando você olha ostras, quando você olha camarão, quando você olha todo o universo do que eu chamo frutos das águas. Eu fui ao Rio Grande do Norte e fiquei impactado com o trabalho que estão fazendo lá de ostras da Praia da Pipa. Genial o trabalho que o pessoal está fazendo com ostras em Cananéia. Você começa a observar isso, você vê que potência, que simplesmente potência, onde está faltando uma amarração deste potencial para que isso seja apresentado aos consumidores finais. Nós sabemos vender? Essa é uma pergunta que o brasileiro precisa ouvir. O americano sabe vender como ninguém. O holandês sabe vender como ninguém. A Nova Zelândia aprendeu a vender leite como ninguém. A França vende os terroirs franceses como ninguém. Nós sabemos vender? Eu acho que nós temos aqui um gap de desenvolver o talento e a capacidade de vendas. Qual é o percentual aqui de saber vender? Fizemos uma pesquisa na China em 2019, perguntando qual é a percepção da proteína animal brasileira na China. Traço. Nenhuma. Quando falava com importadores, com pessoas de governo, até tinha uma visão. Mas a nível de supermercados, a nível dos consumidores, zero. Portanto, se nós não criarmos poder mental, a gente faz. Mas a gente é facilmente substituído. Porque não é tão difícil assim criar alternativas de produção pelo mundo afora. Então, poder mental, fascinante. Aliás, naquela pesquisa, qual era a carne considerada pelos chineses como a melhor do planeta Terra? Sabe o que eles responderam? Itália. Itália. Um país que tem um apelo extraordinário de gourmet, de qualidade. A carne recebia lá dos chineses um atributo de ser a mais gostosa e a mais saborosa. Pois que o mundo das percepções. O que mais os consumidores olham num ponto de venda sobre a carne? Data de validade, olham para a aparência do produto, a origem, a marca, o preço, embalagem, tipo do corte, especificações do produto, programa de qualidade, selos. Ou seja, o preço aparece aqui no quinto item da observação. Isto tudo são cuidados e detalhes fundamentais para o crescimento do consumo. Tabela nutricional aparece lá em último, onde o peixe já ganha, porque ele sai de cara com uma percepção de saúde. Dificuldades e desconhecimento que a gente observa com relação ao consumo do pescado. Ausência de informações no ponto de venda. Se a Lívia estiver aqui hoje mostrando o exemplo da cadeia do suíno, prestem atenção. O que o pessoal de suíno está fazendo é o que é necessário fazer também na cadeia do pescado. Falta de comunicação. Não tem comunicação, rio, mar, onde produz, distância, selvagem ou cativeiro, data de chegada no ponto de venda, há uma grande ausência de presença de comunicação. E com relação aos peixes, o mais desejado pelo consumidor é frescor. Dúvidas sobre mesa de gelo, cheiro e água muito ruim para o consumidor, pessoas pegando, há uma dúvida de higiene, chão molhado, má impressão, etc.
Ou seja, cuidados neste visual merchandising fundamental para o desenvolvimento do mundo do pescado. Com relação às vendas, pessoal, fizeram uma pesquisa da Deloitte com a Universidade de Austin, Estados Unidos, empresas que superaram 100 anos. Quais são os 3 fatores fundamentais para vocês terem superado 100 anos? Primeiro, inovação, inovação, inovação. Nunca vendeu preço, sempre inovação. Segunda força, vendas. Se você não vender, a inovação não gira. Terceiro fator, as 2 primeiras. Portanto, nós estamos num mundo de inovação e de vendas. Voltando lá das minhas aulas, passei na loja do conhaque Hennessy. Entrei na loja para comprar um conhaque de 70 euros. Quando eu vi numa vitrine um conhaque escrito 20 mil euros. Eu parei, fiquei incomodado. Chamei o vendedor, meu amigo, o que tem numa garrafa para valer 20 mil euros? Ele me deu uma aula em 5 minutos do que tinha naquela garrafa, das cepas, da origem, do como foi feito. Me fez sentir um prazer sensorial de como seria experimentar um conhaque de 20 mil euros. Eu perguntei, meu amigo, que conhaques você tem aqui? Ele falou, temos de 20 mil, 1.000 euros, 700, 500, 320 euros, 200 euros, 120 euros, 70 euros, todos ótimos conhaques Hennessy. Eu entrei para comprar o de 70. E falei, meu amigo, me deu de 200. E perguntei, alguém aqui algum dia já comprou um conhaque de 20 mil euros? Ele me disse, nunca. Mas é graças ao de 20 mil que eu vendo muito mais o de 200 que o de 70. Portanto, a arte da venda. Os 6 S's, mundo sensorial, um mundo de sensibilidade, de feelings, um mundo de desejos de sustentabilidade, um mundo de sensitividade espiritual, um mundo de design, a sedução através do design, um mundo de simplicidade. Tudo isso tem que ser aportado de uma maneira simples e é luxo for all. Não tem mais negócio para pobre. Não tem pobre no planeta do ponto de vista do desejo. O luxo tem que ser para todo mundo. A qualidade é para todo mundo. A beleza é para todo mundo. Portanto, peixe, que oportunidade gigantesca. Sensorialidade e prazer para todo mundo. Saúde e bem-estar para todos. Sustentabilidade e ética para todo mundo. Significa uma oportunidade de produtos física e mentalmente com performance de benefícios. Produtos com ingredientes naturais e aditivos naturais. Produtos orgânicos, produtos oriundos de processos, sustentabilidade de companhias e, fundamentalmente, a tilápia é um negócio que será o resultado da orquestração de sua cadeia produtiva. $1 trilhão a meta para o agribusiness brasileiro. O agro brasileiro inteiro, em todas as cadeias, antes, dentro, pós-porteira, representa $400 bilhões, mais ou menos, depende da taxa do dólar. A gente conversa com o Roberto Rodrigues, com os amigos, temos que ter uma meta, um objetivo. E essa meta e objetivo, eu provocaria vocês. Quanto vocês entendem que vão ter de consumo per capita daqui a 10 anos? Quanto vocês entendem que vão poder exportar daqui a 10 anos? Quanto vocês entendem que vão poder crescer efetivamente esse setor? Se você não tiver um objetivo na cabeça, nada vale. Portanto, quando você fala por que tudo deu certo, é porque você estabeleceu o compromisso com a fé. Porque tudo que a gente vai fazer daqui para frente é um compromisso de ausência de dúvida, íntimo. $1 trilhão para o PIB do agro brasileiro é o mínimo que nós precisamos. E dentro dele, com certeza, toda essa cadeia que vocês aqui representam. Agora, cuidado, vocês precisam de comida para o bicho. Eu acho um absurdo o Brasil ser tão grande em aves e suínos, e vai ser em piscicultura, e não ter milho, e não ter grão suficiente. O Brasil tem que ter um plano safrão. Nós temos que ter 500 milhões de toneladas de grãos aqui. Fundamental. E podemos ter, e junto com isso, toda essa coisa, como bem o Chiquinho Maturro falou, um processo de integração lavoura-pecuária, e em toda aqui a fazenda do Brasil, você pode ter piscicultura, todas. Sem contar meus amigos santistas lá da praia, de onde vim, do mundo do mar. Portanto, $1 trilhão, e a meta desse setor, eu gostaria muito que vocês, a partir de um encontro como este, pudessem dizer ao mundo, Peixe BR, nós vamos significar tantos bilhões de dólares no PIB do Brasil, dessa atividade.
Porque tendo objetivo, a gente leva todo mundo, a gente envolve todo mundo e a gente tem um programa para perseguir. 1 trilhão é o mínimo que o Brasil precisa. Então, pessoal, aquilo que nos incomoda nos transforma. Se você está incomodado, aleluia, viva, genial. Porque sem incômodo nós não nos movimentamos e não nos transformamos. Então a piscicultura, a aquacultura, todo este mundo do peixe, ele nos incomoda, por quê? Porque ele pode ser 10 vezes maior. E se ele pode, e ele está aqui, e as realidades existem, puxa vida, fico incomodado. E o incômodo é o que vai me movimentar e fazer ser. E esta coisa do incômodo é o que gera grandes seres humanos como Dr. Macedo. Ficou famoso porque passou a ser o cirurgião do presidente da República. Mas independente disso, considerado o melhor médico na sua especialidade no Brasil. Com 12 anos levou uma patada de cavalo no rosto. Perdeu parte da visão. E eu conversando com ele, eu falei, mas Macedo, e aí? Ele falava, eu queria ser médico. E o médico que me atendia perguntava, o que você quer ser quando crescer, menino? Ele falava, quero ser cirurgião, doutor. E o médico bem intencionado falava, esquece, você não vai ser cirurgião. Você perdeu parte da visão. E ele continuou estudando, foi fazer medicina. Estava no 2º ano de residência na Santa Casa de São Paulo. Final do ano, os médicos saíram para pegar o Natal e o Ano Novo e deixaram o Macedo pela primeira vez sozinho no plantão. Ele ficou apavorado a primeira vez sozinho e apareceu a primeira emergência na vida dele, que ele foi cuidar sozinho. E quando ele chegou para cuidar da primeira emergência, quem era a pessoa que estava lá para ser atendida? Exatamente o médico que disse para ele que ele jamais seria cirurgião. Então, amigas e amigos, acreditem que de dia, ajam, tenham atitudes como se tudo no mundo dependesse só de você, e à noite reza como se nada dependesse. Muito interessante, Macedo. Dificuldade visual se transforma no melhor médico da robótica no país. Meu querido amigo, o maestro João Carlos Martins, 66 anos, um acidente, não pode mais continuar tocando. Se desespera, tenta fazer várias coisas e dá errado. Então ele decide aprender a ser maestro. Ele era o maior intérprete de Johann Sebastian Bach do século XX. Dava 22 toques por segundo no piano e a mão não funcionava mais. Ele vai estudar, vira maestro. E ao virar maestro ele diz, graças a Deus eu tive aquele acidente, porque eu pude descobrir a coisa mais preciosa do mundo, que é a humildade, o humor e o humanismo. Sem isso você jamais se transforma no maestro. E virou um ser humano muito maior do que ele inclusive era, segundo ele mesmo, antes deste fator. Portanto, os fatores dos incômodos nos ajudam. O Barão de Tararé, meu querido ex, adorava este cara, um chargista gaúcho, falecido. Ele dizia, tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. Portanto, como bem o Chiquinho aqui mencionou no discurso dele, conceber é fácil, realizar é difícil, sim. E principalmente quando se trata de uma união, de uma reunião de várias cadeias, de vários agentes, nós precisamos entender que iremos desenvolver a nossa aquacultura, o peixe, o mercado dessa proteína com capilaridade. Temos que ir a pontos de venda onde não íamos. Temos que ir a lugares das comunidades brasileiras. O exemplo do frango é extraordinário. Aquela assadeira e a carcaça e a distribuição nos bairros, simplesmente um fenômeno que nós temos que olhar no mundo do peixe, porque ele é de uma potencialidade, como me dizia aqui o meu amigo da Senargem, uma tilápia por mês coloca 1000 peixinhos. 1000! E depois vocês me corrijam se ele me falou certo ou errado. Uma tilápia mensal, 1000 tilapinhas. Que potencial simplesmente brutal de fecundidade. É óbvio que isso aqui é um espetáculo para acabar com a fome no mundo, mas tem que ter capilaridade, criatividade, ponto de venda, visual merchandising, forma de apresentar, campanhas de propaganda, a produtividade não só a nível das fazendas, mas a produtividade em todo o sistema que exige uma cadeia do frio mais sofisticada e dignidade. Então, quando olhamos esse setor, vemos aí esta coisa fantástica da dignidade humana, e isso exige, então, orquestrabilidade, coordenação nas cadeias produtivas. Este homem é o Fernando Penteado Cardoso,
Ele faleceu em 7 de setembro do ano passado, com 106 anos de idade. Antes dele falecer, quando ele estava com 104 anos de idade, eu conversei com ele e perguntei: doutor Fernando, criador da Maná, presidente da AgriSUS, uma fundação de agricultura sustentável, trabalhando até o seu último dia, como se fosse um jovem de 20 anos de idade. Perguntei: doutor Fernando, que mensagem o senhor daria que eu posso levar para todo esse Brasil e no mundo onde eu vou? Ele me disse 2 coisas, Tejon. Agronegócio é ciência. É ciência. Não se afaste da ciência. Se você se afastar da ciência, você está fora desse setor. Ciência. E vocês, cientistas, são infernais. Porque a cada descoberta descobrem outra, e mais outra, e mais outra, e não param. Então há uma distância entre o que o cientista sabe e o que acontece lá no campo, e tem que aproximar essa distância. Gente da CAT merece um imenso elogio, gente das cooperativas. Ou seja, tem que educar, 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 educar. E qual é a maior raiva de um professor? Não é o aluno que quer aprender, é o aluno que não quer aprender. Então eu tenho que ensinar para quem não quer. Ensinar para quem não quer, porque se o cara não aprende, ele vai prejudicar o cara que aprendeu. Então eu tenho que fazer um esforço desgraçado para ensinar aquele que não quer, o que é preguiçoso, e eu tenho que ter uma luta gigantesca como educador, como professor. E qual é a outra colocação que Fernando Penteado me fez? Tejon, não tenha medo do mercado. O mercado de alimentos, o mercado de energia, esse mercado é simplesmente 20 vezes maior do que aquela demanda que você vê hoje. É um mercado eterno. E aí você vai ver os números da FAO, 4 bilhões de seres humanos comem mal, tem insegurança alimentar, dos 4 bilhões, 1 bi passa fome. E o mundo vai para 10 bilhões nos próximos 20 e 25 anos. Não tenham medo do mercado. E vocês aqui na multiplicação dos peixes, então, estão exatamente certos no lugar certo. Ray Goldberg, criador do conceito de agribusiness em Harvard, na reunião que tive com ele, ele falou: Tejon, nem chame mais isso de agronegócio, isso é um negócio de saúde, é uma agrocidadania, envolve saúde, meio ambiente, valores na sociedade, ciência e tecnologia. De onde veio? Os mais antigos aqui vão se lembrar como eu, ninguém queria saber de onde veio o café, ninguém queria saber de onde veio o leite, ninguém queria saber de onde veio nada. Agora o consumidor final quer saber, QR Codes, quer conversar. E a Pepsi, com uma grande multinacional inteligentíssima, no negócio de batatas deles, passou a colocar a fotografia dos produtores na embalagem. E eu perguntei: e o que acontece? Vende mais? Vende mais. Aumenta a credibilidade dos consumidores. Portanto, a origem, quem fez, como fez, por que fez. Economia e pobreza, gente. Para os próximos 30 anos não vai dar para ter miserável, pobre, indigno no planeta Terra. O mundo vai ter que resolver esse problema da indignidade, da miséria e da pobreza. Isso vai se dar através da produção, da inclusão de muita gente na produção, empreendedorismo e cooperativismo, porque ali é que você vai resolver o problema da renda. Educação e cultura, vários produtos diretos e indiretos. Não fica com bronca porque alguém inventa um produto de celular, o outro inventa um produto não sei do que. Vai ter produto de tudo que é jeito. Segmentos e nichos que vão se multiplicar, não fica brigando. Eu vejo o pessoal vai ficar brigando com o vegano, deixa o vegano. A Anitta falou mal do leite. Anitta, e xinga a Anitta, deixa a Anitta, tu é querida, amamos você, vá. Aí eu fui investigar as músicas da Anitta, tem uma delas que fala: eu amo leite condensado. Aí, mas Anitta, tu ama leite condensado, é legal, o pessoal do leite é legal também, deixa os caras. Ou seja, o pessoal briga muito, quebra pau. Não adianta. Nós temos que aprender a essa educação, cultura, conceitos, serviços, marketing, arte, design, sabor. Este é o mundo do agro que caminhamos doravante, numa concepção do professor Ray Goldberg, criador do conceito de agribusiness em Harvard, ainda vivo, com 94 anos de idade. E a última que ele me falou foi: Tejon, coloque os diferentes para conversar. Coloca quem fala mal, quem fala bem, coloque os diferentes para conversar. Se não conduzirmos os diferentes, nós não vamos chegar a diálogo algum. E ele criou lá um grande núcleo onde ele coloca pessoas de vários tipos, estilos e pensamentos com relação ao alimento. E ele fala: alimento doravante é saúde, é um food citizenship, uma agricêutica. E aqui, meu amigo Daniel Goleman falou: tudo é uma questão de foco.
O ser humano se transforma onde ele coloca a sua atenção, a sua paixão. E ele disse, olha, Tejon, 11% da humanidade está engajada e à frente de todo mundo. 19% seguem os 11%. 50% da humanidade é turista passando tempo no planeta. E 20% é terrorista detonando a terra e as pessoas. Então a grande luta que nós temos que ter como uma cadeia produtiva é a condução educadora, é uma guerra intelectual. Uma guerra intelectual da governança das forças criadoras com relação a essa atividade bonita e bela que vocês representam. Então, pessoal, marketing e agronegócio é uma das minhas especialidades. Este livro está gratuito para vocês. Entra no meu site e vocês baixam todo o conteúdo aí, gratuito, baseado aí nas experiências e vivências. A gente tem 7 anos de aula com alunos internacionais lá na França. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Se tem aqui algum jovem que anda desanimado com o Brasil, eu estou convivendo há 7 anos com juventude do mundo inteiro. Quando eles vêm ao Brasil, a coisa mais difícil é colocar eles no avião para mandar embora. Eles ficam simplesmente encantados e apaixonados com o nosso país, porque é grande, cheio de oportunidade. Você vem aqui a São José do Rio Preto, você sai estupidamente motivado. Agora, temos imperfeições? Amigas e amigos, quem não tem? E se a imperfeição é localizada, viva! Ali está a oportunidade do seu aperfeiçoamento. Então, prazer imenso, e como santista que sou, não é? Eu não posso deixar de pedir. Pessoal do peixe, patrocina o Santos, caramba. É o único que é peixe, com todo respeito aos demais times, né? Mas não está legal lá, o Santos está precisando de dinheiro, está com muita dívida. É o peixe. Então, eu não posso deixar de fazer aqui essa mensagem aqui a vocês. Gente, sucesso e muito obrigado, e viva o peixe brasileiro e dos amigos da América Latina também. Muito obrigado.